Olá, eu sou Julia Campos. Eu sou Paula Caldeira. Nós somos psicólogas e supervisoras aqui do Minha Terapia Du. E esse é o nosso canal, um canal feito por psis e para psis que buscam atravessar as barreiras da psicologia clínica. E você pode encontrar a gente no YouTube, no Spotify e no Instagram com @Minha Terapia Du. Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente tá aqui com o Rafael Amaral, Rafa, para os íntimos. Muito bom. Rafa é psicólogo e nosso amigo, então talvez rolem algumas piadas e algumas brincadeiras nesse episódio. E a gente vai falar hoje sobre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que acho que é um assunto que tá em alta, né? Muita gente falando na internet, chegando no consultório, não sei vocês, né? Mas as pessoas, acho que os pacientes estão chegando com mais esse diagnóstico. Exato. É que eu vi o vídeo e tal, não sei o que você acha? E aí a gente resolveu trazer aqui pro canal pra gente poder falar mais e trazer informações, enfim, científicas e baseadas em evidências. E a gente chamou o Rafa. Queria que você se apresentasse um pouquinho. Todo mundo conhecer você, né? Porque a gente conhece. A gente conhece há um bom tempo. Então, meu nome é Rafael, sou psicólogo, me formei também na FRJ, junto com a Paula e com a Júlia. Tenho especialização em neuropsicologia pela USP, em TCC pela PUC também, e em psicologia médica pela UERJ. Acho que no geral é isso. Sou psicólogo, atendo na clínica, já atendi em hospital também, e trabalho com adultos prevalentemente. E é triatleta. Sou triatleta. Amador. E déficit de atenção e hiperatividade é uma das coisas que aparecem muito no consultório, principalmente até porque eu faço isso. Eu trabalho tanto com neuropsicologia, em avaliação neuropsicológica e reabilitação neuropsicológica, quanto na própria clínica com terapia, TCC, ACT. Então a gente trabalha muito, principalmente quando aparecem esses casos de TDAH ou com suspeitas de TDAH com similaridades, com sintomas parecidos, e a gente também tem que desmistificar o que é TDAH para as pessoas. E aí eu ia começar por aí, do começo. O que é TDAH? Fala um pouquinho pra gente. Então, o TDAH é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, ele começa na infância, passa pela adolescência, vem na vida adulta. E ele tem como prevalência a maior parte da população masculina, tem também a população feminina, mas geralmente é 2:1 na infância e 1,6:1 na vida adulta, em relação a homens e mulheres. E os sintomas dele são, como o próprio nome diz, desatenção, hiperatividade e uma coisa que sempre esquecem, que é a impulsividade, também aparece no diagnóstico. Não aparece na sigla dele, por isso que muitas vezes as pessoas esquecem, mas a impulsividade também é bem característica do TDAH. Então ele começa na infância com esses sintomas. Desatenção, uma pessoa muito agitada, uma pessoa muito distraída, uma pessoa que na infância não consegue ficar quieta, não consegue desempenhar bem na escola, ou muito estabanada. Então começa nisso e aparece em vários quesitos, tanto na escola, quanto no trabalho, quanto na vida social, e entre outras coisas nessa situação. E acho que é uma coisa legal da gente falar que é um transtorno que tem que aparecer na infância. Tem que aparecer na infância. Ninguém adquire TDAH na vida adulta. O que acontece algumas vezes é porque o ambiente, às vezes, propicia com que aqueles sintomas fiquem desaparecidos. Como, por exemplo, se você tem uma criança que está numa escola muito fácil, que é uma escola que não tem uma dificuldade muito grande, ou que a pessoa sempre teve explicador, professor particular a vida inteira, às vezes não vai aparecer aquele desempenho ruim na escola justamente porque ele sempre teve um ambiente que propiciou como se fosse um acobertamento, como se fosse um controle daquele sintoma, mas que talvez aparecessem de outras formas em outras situações. Ou muitas vezes acontece isso nas mulheres e nas meninas. Na prevalência das mulheres, muitas vezes é o sintoma da desatenção. Ele é voltado para a desatenção e não para a hiperatividade. Então, na criança, a gente vê muito aquela criança que não para quieta, aquela criança que fica pulando, aquela criança que fica fazendo muitas coisas. E às vezes a criança só é desatenta, mas consegue ir bem na escola, é mais quieta, não fala tanto, tá sempre meio aérea do mundo. Tudo bem, essa é uma criança quietinha. Mas não é aquela criança, aquele estereótipo que a gente imagina do TDAH. Exato, porque a criança não é agitada. Exato. Porque tem muito isso, do diagnóstico de TDAH tem o predominantemente agitado, hiperativo, predominantemente desatento e o misto combinado. Então, se ela for predominantemente desatenta, nem aparece tanto esses sintomas de hiperatividade. Aparecem menos, aparecem poucos. E aí o que acontece?
não identifica. Mas sempre, na história daquela pessoa, os sintomas aparecem na infância de alguma forma e continuam na vida adulta. Se nunca teve nada na infância, vale a pena entender, vale a pena descobrir, vale a pena entender o que estava acontecendo. Mas geralmente é isso. Quando não aparece na infância é porque ou de repente não houve um relato muito preciso, não houve uma observação tão grande, ou os sintomas foram acobertados de repente por um contingente, por um ambiente que propiciava isso. Às vezes até tem sintoma na infância, mas às vezes a gente nem consegue reconhecer isso como sintoma, Exato, né? perfeito. Então, às vezes aquela criança não foi corretamente diagnosticada. E aí isso, às vezes, aparece lá na vida adulta, né? Porque acaba que esses sintomas vão trazendo prejuízo. E aí, a partir do prejuízo é que você consegue, né, fazer um bom diagnóstico. Até porque é isso. Antigamente era muito... Vários diagnósticos de transtorno mental era chamado de frescura. Então, hoje em dia, você está diagnosticando muito adulto com TDAH, e vem um pouco isso, daquela mania do diagnóstico, sabe? Tem muito adulto apresentando com TDAH, mas eles já tinham sintomas da infância, mas que de repente era resolvido com chinelada, era aquele tipo de punição, aquela coisa de punir, de controlar, ou só é preguiçoso, mau aluno, etc., e não tinha diagnóstico. E agora, quando você dá o diagnóstico, começa, claro, tipo, meu Deus, agora eu estou entendendo o que está acontecendo. Assim como outros diagnósticos, TEA, transtorno de ansiedade, transtornos depressivos. Então, isso aparece mais hoje em dia por conta disso. Não é que não aparecia, mas era justamente isso. Às vezes a gente dava outro nome. Sim, eu acho que dava outro nome, mas eu acho que tinha um estigma, né? Sim. E aí, o quanto... Não sei como é que é no seu consultório, o que aparece pra você, mas o quanto que às vezes esse paciente, quando ele chega, ele vem com aquela crença muito, muito enraizada de uma incompetência, um fracasso, né? Aquela coisa de ser estranho, né? Esquisito, diferente, né? Do grupo, de não se sentir pertencente, porque eu acho que tem uma coisa que é muito difícil, as crianças, por exemplo, muito difícil para uma criança que tem déficit de atenção, que é a relação com as outras crianças, né? Porque às vezes é uma criança que não consegue nem brincar, que não consegue nem se enturmar, né? Porque tem ali a desatenção e a hiperatividade que dificulta mesmo a relação. E aí fica aquele sentimento, né, de não pertencimento, né? Tem alguma coisa de exclusão, tem alguma coisa errada em mim, né? Que é estranha, enfim, que faz com que eu não seja gostada, que eu não me sinta inserida e tudo mais. E aí eu acho que fica, né, assim, bem enraizado esses sentimentos. Porque é uma coisa que a gente esquece muito, que no TDAH, a maior parte das pessoas de TDAH, existe uma desregulação do humor também muito grande. Por quê? Se a gente pegar a neurofisiologia do TDAH e etc., existe uma menor ativação do córtex pré-frontal. Por isso não existe tanto controle inibitório, por isso que é mais propenso ao uso de drogas, a vícios, etc. Então existe também essa ativação do sistema límbico e menor ativação do córtex pré-frontal que faz esse controle inibitório. Então muitas vezes existe uma desregulação do humor que ele não é compreendido. Por quê? Mas na verdade ele não foi adaptado a isso, tem uma coisa neurofisiológica acontecendo e muitas vezes a criança não tem mecanismo, não tem estruturas para conseguir lidar com isso. E na vida adulta a gente também não aprende isso muitas vezes. Então é isso que a gente vê no consultório muitas vezes. Aprender a lidar com desregulação emocional, aprender a lidar com o controle das emoções, controle funcional, para conseguir aos poucos fazer isso. Mas muitas vezes vem esse sentimento de exclusão. Tipo, eu não me encaixo aqui, eu sou diferente, ou eu sou burro. Essa é uma das maiores crenças que aparecem. Sou preguiçoso, sou procrastinador. Maiores crenças que aparecem no TDAH, justamente por isso. Porque tem estudos que relacionam menor desempenho a TDAH. Justamente por isso, porque não tem um sistema educacional que adapta, enfim, e aí eles têm maior tendência. A dificuldade no trabalho, a dificuldade na escola, a dificuldade na faculdade, e a coisa vai se arrastando cada vez mais, enraizando essas crenças. Eu acho que tem uma coisa que a gente, desses sintomas, assim, que a gente acaba entendendo de uma maneira equivocada, como se eles fizessem parte da infância. E aí eu sinto que quando a gente vai crescendo, que eu acho que a vida adulta vai exigindo do paciente organização, planejamento, de fato interação, né, no ambiente de trabalho, por exemplo, e aí a gente vai tendo, acho que, mais dificuldades, e aí essas dificuldades vão aparecendo, e aí esse também é o momento que o paciente às vezes busca atendimento. Né? Acho que muitas vezes o paciente ele começa, não tem o diagnóstico na infância, etc., mas ele começa a inventar os seus próprios recursos, né, para poder sobreviver, lidar ali com as questões do dia a dia, né? E
Mas ia comentar sobre, acho que talvez um benefício do diagnóstico tá acontecendo mais agora, acho que é muito isso, né? Porque tem um impacto na autoconfiança muito grande da criança, né? Eu acho que quanto menor a criança for, enfim, quanto mais cedo for diagnosticado, mais fácil vai ser daquela criança não desenvolver as crenças ali de incapacidade, enfim. E eu acho que desenvolver os recursos, que são os recursos certos, e eu acho que os ideais, assim, necessários, exatamente, para fazer aquela criança se sentir funcional, inserida, dela conseguir se desenvolver, né? E a gente passou pelo período de Enem, né? E aí hoje, né, cada vez mais as pessoas procuram e buscam, e aí, né, assim, no momento de inscrição você consegue pedir, né, pra fazer uma sala separada, fazendo mais tempo e tudo mais. Então, assim, acho que aumentou também o nosso entendimento, não da gente enquanto psicólogo somente, mas acho que de todo mundo, né, de quem são essas pessoas e do que elas precisam, né, assim, das necessidades e tudo mais. E aí eu tenho essa sensação, sabe? De que elas vão tendo os recursos necessários para conseguir se desenvolver. Até porque vem muita história que a gente até falou no surge muito da diferença de igualdade e equidade. E a gente traz, quando a gente fala disso no Enem, de dar mais tempo, colocar uma sala separada, colocar suporte auditivo, a gente tá falando de equidade. Não é que a gente tá falando de privilégio para aquelas pessoas, nada disso. Sim. Só que a gente tá nivelando o mesmo nível para todo mundo, porque colocar pessoas diferentes nas mesmas situações não é justo. Então, quando a gente faz essas diferenças, toma esses cuidados, a gente coloca a coisa no nível de equidade, que todo mundo tem as mesmas oportunidades para conseguir se adaptar, para conseguir crescer, para conseguir se formar, entre outras coisas. Sim. E acho que uma coisa interessante da gente falar, né? A gente falou que muitas vezes tem aparecido no consultório cada vez mais adultos que não foram diagnosticados ou adultos que trazem esse diagnóstico porque viram em algum lugar, enfim, porque é um assunto que está mais falado. E o que você acha que os psicólogos têm que ficar atentos? Atentos ali na hora que o paciente trouxer, enfim, que pode ser algum fator confundidor e não necessariamente o TDAH, enfim, algum diagnóstico ali diferencial também pra gente, né, não colocar todos os desatentos e hiperativos numa caixa. Exatamente, não cair no erro da gente diagnosticar todo mundo. Exato. Eu acho que tem isso, né? Como a boa parte das psicólogas que acompanham a gente entende que muitas, né, assim, boa parte delas vem do iniciozinho da carreira, né, de formação. E aí a gente, quando começa, a gente quer diagnosticar todo mundo, né? A gente acha que todo mundo tem um diagnóstico. Se encaixa. E a gente, né, exatamente, a gente acaba querendo encaixar todo mundo dentro de uma caixinha, até pra gente saber que protocolo a gente vai usar. Como que a gente atua. Como que a gente atua, né? Então essa coisa de paciente não ter um diagnóstico, mas ter sintoma, eu sinto que é muito complicado, né, pra gente, principalmente no início. Depois a gente tem maneiras e tudo mais. Até porque é um tabu muito grande, muitas vezes, falar assim, como que eu vou tratar uma pessoa com qual protocolo, por qual diagnóstico, o que eu tô tratando. E hoje existe, que eu falo que é um problema muito grande, porque existem as redes sociais que ajudam muito na conscientização das pessoas, elas ajudam muito na propagação da mensagem mesmo de que autocuidado é legal, saúde mental é legal, mas às vezes existem informações errôneas, muitas vezes. Sim. Tem estudos que mostram que mais de 50% dos conteúdos da internet são errados, inclusive 25% dos conteúdos dos profissionais que falam na internet estão errados. Então, assim, 1/4 do conteúdo é muita coisa. Então, o principal que a gente está falando de TDAH são duas coisas. Às vezes você vai frustrar algumas pessoas. Porque muitas pessoas aparecem no consultório falando assim, eu vi que eu tenho TDAH. E você precisa falar assim, você avalia, você faz teste, você aplica. E você fala assim, não, você não tem TDAH, é outra coisa. E aí isso também é uma primeira desmistificação que a gente precisa acontecer. Nem todo mundo que tem déficit de atenção ou hiperatividade tem TDAH. E aí a gente separa em duas coisas. Quando você está tratando crianças, a maior prevalência de comorbidade, a gente está falando de um TOD, um positivo desafiador, um transtorno de conduta, e geralmente é nessa linha. Quando a gente está falando de adulto, muitas vezes o que aparece sintomas é de dificuldade de se manter quieto, o pensamento não para quieto, muitos pensamentos, dificuldade de concentração, dificuldade de memórias. Pô, tô colocando as coisas em tal lugar, tô esquecendo. Isso com gente de 30 anos, 40 anos que aparece no consultório. E a gente tem que lembrar que existem coisas que competem com a nossa atenção, com a nossa memória. Muitas coisas. Principalmente transtornos ansiosos
ansiosos, que fazem com que a nossa atenção fique completamente perdida. Quando a gente está falando de transtornos depressivos, a mesma coisa. Se a gente tem uma hipoatividade, nossa memória também fica prejudicada, nossa atenção fica prejudicada. Se o nosso sono está ruim, esquece ter qualquer controle inibitório. Tanto é que muitas vezes, se você dorme mal, pessoas que têm dificuldade de alimentação se desregulam mais naquele dia que dormiu mal. Por quê? Porque vai ter maior chance de sair de uma dieta, de comer um doce, de tentar me alimentar de uma forma que equilibre aquelas coisas. Então, o que acontece é as pessoas ficarem atentas. Sono influencia muito, então a gente precisa ficar atento. Transtornos ansiosos influenciam muito, transtornos depressivos influenciam muito, porque vários desses sintomas que aparecem em TDAH aparecem em transtornos ansiosos e aparecem em transtornos depressivos. Então, uma coisa que a gente tem que ficar atento é, essa história acontece desde quando? Tem sintomas desde a infância? Pegando principalmente para psicólogos que estão começando no consultório. Chegou uma hipótese de TDAH, cara, investiga a infância. Tem sintoma na infância? Tem sintoma na adolescência? Beleza, aonde? Escola, em casa, grupo de amigos, não trabalho, mas trabalho de faculdade, trabalho de escola, qualquer coisa do tipo. Beleza, tem alguma coisa dessas. Tá bom, os sintomas que estão aparecendo estão sendo frequentes. Isso é uma coisa que tem no DSM. Frequentemente. Por quê? Porque é normal a gente ter esquecimentos. Eu esqueço, vocês esquecem, todo mundo esquece bastante. Exatamente. E nem por isso necessariamente vai ter TDAH. Sim. Pode ter TDAH? Sim. Mas é preciso ficar atento nisso. E principalmente por quê? Porque quando a gente está falando de diagnóstico, a gente está falando de um diagnóstico que existe muito preconceito, que também marca muito a pessoa, falando que ela tem esse diagnóstico desde a infância, etc. E o tratamento, muitas vezes, também é com algumas medicações que podem, se colocadas erradas, podem também ajudar um pouco, prejudicar um pouco na ansiedade, podem piorar um pouco a ansiedade, dependendo de uma Ritalina, um Vilvance, então, certa. Então, é sempre bom ficar atento nisso. Qual é a vantagem, qual é o prejuízo e qual é a vantagem, o que está acontecendo. Existe ganho secundário no diagnóstico? Querendo ou não, a gente precisa sempre ficar atento nisso. Existe um ganho secundário naqueles sintomas, existe um ambiente que está favorecendo ao aumento daqueles sintomas, existe uma pessoa consciente tentando mudar aqueles comportamentos, mas sempre para a gente entender que existe um mecanismo ali, existe uma pessoa num contexto. O contexto é o mais importante. Isso a gente sempre fala, o contexto e os comportamentos estarem adaptados, adaptativos, funcionais ou disfuncionais, é sempre isso. Então, nem toda desatenção é TDAH. Muitas vezes a desatenção não é TDAH. É sono, é ansiedade, é estresse ou é transtorno depressivo. Principalmente isso quando a gente fala de TDAH. Você falou uma coisa tão importante, né? Qual é a função, assim, tem um ganho secundário. E isso eu acho que a gente precisa se atentar. Porque às vezes o paciente traz, e pode até ser que ele não esteja dentro daquele diagnóstico, mas antes de a gente ter aquele ímpeto de, sabe, já... Diagnosticar. Diagnosticar, ou então da gente dizer assim, não, olha, não tem atenção, não é isso. Mas talvez entender o porquê, entender o porquê, assim, né? Por que ele traz, por que aquilo é importante, né, assim, pra ele. Qual é a função daquele diagnóstico para dar... Porque quando você diagnostica, você dá um nome, né? Assim, você entende que aquilo que você tem, aquilo não só tem um nome, mas assim, as pessoas estudaram aquilo, né? Para aquilo ter um nome, significa que eu não sou a única, né? Outras pessoas sentem da mesma maneira que eu e, enfim, sofrem da mesma forma. E aí, se tem um nome, aquilo tem um tratamento, né? As pessoas estudaram aquilo, então tem algo a ser feito. Então, muitas vezes a função, né, tem outras funções, mas muitas vezes a função que está por trás é essa necessidade de, às vezes, diagnosticar, de colocar um nome, se encaixar dentro daquela, né, daquela caixinha, e isso trazer um certo, né, assim, alívio. E uma sensação, uma redução de culpa, por exemplo. Perfeito. Né? Diminuição de uma responsabilidade por aquilo, enfim. Ou talvez na expectativa de que as outras pessoas ao redor possam amparar, acolher, validar, exatamente. E que nem sempre acontece. Que nem sempre acontece. Exato. E acho que para além do diagnóstico também, para as pessoas que têm o diagnóstico mesmo, a gente vai ver que faz sentido. Acho, como você falou, né? Qual é o ganho secundário, né? E aí, qual é o tratamento, né? O que a gente vai poder fazer ali dentro da psicoterapia para ajudar esse paciente a não vestir a camisa também do transtorno. Perfeito. Né? O que a gente vai poder dar de ferramentas e trabalhar ali com ele para ele poder lidar com aquilo e lidar com os prejuízos, né, que o transtorno pode trazer para ele. Perfeito.
eu entendo que tem 3 formas de tratamento. 3 formas não, 3 coisas que andam lado a lado no tratamento. Uma coisa é o tratamento psiquiátrico, muitas vezes a pessoa precisa ter, justamente para alinhar, para ver se tem alguma coisa, para ver se tem alguma comorbidade também, medicar alguma comorbidade. Então assim, TDAH, hoje existem medicações, Venvance, Concerta, Ritalina, Atenta, para atuar nesse lado. Se a pessoa tiver prejuízos muito grandes em alguma dessas coisas, atenção, memória, alguma coisa cognitiva, fazer uma reabilitação cognitiva para se a pessoa tiver um prejuízo nisso. E aí a parte principal da terapia no TDAH, e eu repito isso 52 mil vezes com o paciente TDAH, é rotina. Rotina, rotina, rotina. E trabalhar na rotina para conseguir ajudar muito nessa rotina, para conseguir também autorregular, para trabalhar na autorregulação do humor. Por quê? Porque no déficit de atenção e hiperatividade é muito difícil uma boa autorregulação de início, se a pessoa não tiver aquilo, e uma organização muito grande. Então, quando você trabalha rotina, você está falando de rotina do sono, rotina alimentar, de estudos. Então, quando você tira aquela coisa da impulsividade do não, agora eu quero estudar. Não, agora eu não quero estudar. Você está trabalhando muito com motivação. E quem não tem tanta motivação para isso não vai querer estudar tanto isso, não vai querer fazer tanta coisa. Então, o que precisa muitas vezes no caso do TDAH? Rotina, horários. Porque para não trabalhar com a volição do paciente, não trabalhar com a vontade, porque essa vontade muda muito. Sim. E aí, justamente, o que acontece? Quando não está medicado, uma pessoa de 20 anos, não medicada, que tem TDAH ou que não está terapeutizada e vai estudar, o que acontece? Terapeutizada é ótimo. Né? Não está fazendo terapia, a pessoa começa a estudar e aí passa uma formiga, a pessoa começa a olhar pra Já formiga. foi embora. E aí daqui a pouco eu levanto e vou beber uma água. E aí daqui a pouco você anda de novo e fala assim, eu fechei o gás? Caraca, eu fechei o gás quando saí de casa? Não sei se fechei o gás quando saí de casa. E isso vai. Então a medicação ajuda para atuar um pouco nisso. Mas se eu tomo medicação e tô vendo TV, tô no celular, eu vou ficar 40 minutos no celular, focado no celular de uma maneira incrível. Então você tem que trabalhar muito nessa questão da rotina e do autocontrole, principalmente para o medicamento ser efetivo, para você sentar, tirar todos os tratores. Por exemplo, muitas vezes quando a gente está falando de TDAH, eu vejo no Instagram, no TikTok, tem pessoas que estudam com aquelas mesas cheias de canetinha, colorida, etc. O TDAH tem que estar com a mesa limpa. Isso pro paciente com TDAH Exato, é o caos. Porque ele vai brincar com cada uma das canetas e vai tirar tampa, vai colocar tampa. É muito estímulo, É muito estímulo, perfeito, exatamente isso. Então, quando a gente está falando de olhar a rotina do paciente, olhar o contexto do paciente, é justamente isso. A mesa dele tem que estar, muitas vezes, limpa, para ele conseguir ficar focado só naquilo. Mas tem que estudar no computador. De repente, você tem que trabalhar para retirar a internet naquele momento, ou colocar bloqueadores, ou ficar atento para, baixar o PDF, imprimir, enfim, trabalhar com o contexto, dependendo do contexto de cada pessoa, claro. Mas sempre quando a gente fala de rotina, é entender qual é a rotina do paciente e trabalhar principalmente nessa rotina. E entender o que está ao redor dessa rotina. Porque se ele veio da terapia em algum momento, alguma coisa aconteceu. Ou ele percebeu aquilo que a gente falou do contexto, que está incomodando ele. Então, assim, é estudar para uma prova, é estudar para passar numa residência, num concurso, etc. É uma coisa. Questão emocional é outra coisa. Tô brigando muito com a minha esposa fala que eu só deixo a casa bagunçada, eu não consigo organizar nada, eu não consigo lidar com isso, etc. Às vezes é bagunceiro. É uma coisa. Às vezes é bagunceiro. Existem pessoas bagunceiras e faz super parte. Mas se aquela pessoa tem um TDAH, é outra coisa. E aí é justamente, como é que a gente vai atuar nisso? Vai colocar rotina de que forma? Vamos trabalhar a volição? Trabalha só na vontade? Como é que a gente vai estruturar isso para ter uma coisa funcional? Às vezes a pessoa que tem TDAH não se expressa tão bem assim, não fala tão bem, ou às vezes é muito impulsivo no humor, porque é aquilo que eu falo, a gente sempre esquece da impulsividade, né? Impulsividade é, às vezes, fazer uma coisa por impulso. E isso aparece no TDAH. E aí, como que eu conserto isso? Como que eu faço isso? Então, entender tanto o contexto emocional, e lembrando que não é porque a pessoa tem TDAH que ela não vai ter ansiedade, que ela não vai ter depressão. Muitas vezes são transtornos comórbidos muito frequentes. Então, assim, é trabalhar nessas questões e nas questões de rotina. Entender como as questões emocionais estão alterando a rotina. Porque se eu estou muito irritado, o que eu vou fazer? Eu vou querer mexer no celular, eu vou querer jogar videogame, eu vou querer sair pro bar, eu vou querer sair para uma festa, não vou querer fazer o que eu preciso fazer, como que essa rotina fica acontecendo. Então, a rotina é muito importante no TDAH, principalmente para ajudar a organizar um pouco as coisas. E sabe quem mais precisa de rotina?
a gente, enquanto psicólogo, quando atende Sim. o paciente com Muita. déficit de atenção, porque... Nossa, sim. Agenda. Exatamente. Porque É senão, o paciente que ele vai fugir, ele vai passar. fugir. Ele vai fugir. Eu tinha... E a gente vai ser levada pela distração do paciente. Aham. O próprio pensamento, a construção do pensamento já é uma Sim. construção de fuga em muitos Sim. momentos. Então, a gente, enquanto psicólogo, quando atende o paciente com déficit de atenção e hiperatividade, a gente precisa também se organizar e, né, tá sempre ali atento na sessão para trazer um planejamento e uma rotina pro atendimento. Sim. Sim. Porque senão a gente se perde e a gente vai, e aí quando a gente vê, a gente já, né, na sessão, o pensamento ele já foi pulando para vários outros assuntos e a gente foi levado junto. Sim. E acho que até como um exemplo ali para o próprio paciente, né? Ele ter ali na terapia o lugarzinho que ele vai aprender a organizar Sim. aquilo ali. E posteriormente vai levando para outras coisas, né? Não, por isso que muitas vezes é importante no tratamento da pessoa com TDAH o vínculo terapêutico muito forte. Porque as pessoas vêm por uma ideia para uma terapia que é sentar e conversar do que quiser, e senta, conversa, e fala, etc. E muitas vezes quando você está trabalhando, de repente, com TDAH, para estabelecimento de rotina, para conseguir lidar com as questões emocionais, você precisa trabalhar de uma certa forma com uma agenda, não uma agenda fechadinha, nem nada disso, mas a pessoa que tem TDAH pode ter muito fuga de ideias, descarrilhamento de ideias. Então você precisa trabalhar, assim, até para interromper de vez em quando, opa, você tá fugindo, vamos voltar aqui pro que a gente tá falando. Exato. E não sentir essa vergonha, que às vezes, muitas vezes no início do consultório a gente tem esse medo de interromper, esse na coisa de deixa o paciente falar do que ele quer, e às vezes não é o que ele quer, mas sim o que ele precisa. Sim, E essa é uma linha muito tênue que às vezes o vínculo terapêutico é muito forte. Por isso que às vezes eu falo pro paciente, olha, nem sempre aqui a gente vai fazer o que aparecer. Muitas vezes a gente vai estar aqui para ajudar, mas às vezes a gente vai ter que bater em alguns assuntos chatos, falar de coisas mais estruturais para conseguir ajudar. Então eu viro mais e falo assim, tá, como que foi a rotina hoje? O que deu errado? O que deu certo? Por que deu errado? Os porquês são muito importantes, os como são muito importantes. Então o vínculo terapêutico é uma coisa muito importante em todos os tratamentos, assim como no TDAH. Mas é isso, né? A nossa estrutura de sessão e a estrutura do nosso plano de ação já é um contexto que faz com que o paciente... Exatamente, que faz com que o paciente aprenda. Mas eu acho que a gente precisa se moldar um pouquinho, né? Assim, a gente precisa se atentar um pouco a algumas coisas pra gente poder mudar a nossa prática. Mas eu também sei que trabalhar com o paciente com déficit de atenção, principalmente dependendo da idade do paciente, é também trabalhar com os familiares ou com a parceria, né? Eu que faço atendimento com casal, nossa, isso né, volta e meia isso aparece. Porque, enfim, na relação com o outro, nossa, o tempo todo ali a relação é bagunçada pelos sintomas do diagnóstico. E aí, quando a gente... às vezes é uma coisa simples, a própria psicoeducação já é fundamental e já é a coisa mais básica que a gente pode oferecer, que já proporciona o conhecimento necessário para, no caso, né, do atendimento, né, assim, de casal, para a parceria entender o porquê que aquela pessoa funciona daquele jeito. Porque às vezes não é maldade, às vezes não é provocação. Exatamente, porque cai nesse lugar, né, de não se importa comigo, né, de não me ama, de não quer estar junto, né, de que me sobrecarrega, né, a gente tá falando né, da bagunça, da ausência de planejamento, da desorganização com a vida como um todo. Mas a pessoa é muito sabe difícil. que tem que fazer, né? Mas ela não. sabe que ela tem que fazer, como que ela não vai fazendo isso? Exato. Ela passa do lado da louça, tá ali. Ali. E não só para compreender, né, esses sintomas e conseguir, né, ser mais empático e construir um espaço de abertura, mas acho que é para trabalhar junto também, porque às vezes na relação, né, com o familiar ou com a parceria, esse familiar ele pode tanto reforçar, ele né, pode entrar para poder ajudar, ou pode entrar às vezes para reforçar a bagunça que aquele né, transtorno traz para a vida do paciente. Você não tem jeito mesmo. Exatamente, então acaba sendo muito reforçador, até na prática do dia a dia mesmo, né? Às vezes entra, uma coisa que acontece muito, né, quando tá nesse lugar, que às vezes entra para facilitar a vida do paciente. E aí a gente fica o tempo todo brigando na sessão para ele poder ter o controle da rotina, né, como você trouxe, da rotina, né, da vida dele, da agenda dele. E aí às vezes tem aquela mãe que, né, faz, né, pro filho. Às vezes tem a parceria que, né, acaba fazendo e aí facilita, né, acaba sendo um contexto reforçador. Então eu imagino
que em muitos momentos você precisa atender, abrir, né, assim, espaço para esse familiar Para vir, esse familiar, para você sim. fazer um trabalho com ele. Sim, até para entender mesmo em que contexto isso está acontecendo, porque é até que a gente falou, muitas vezes, às vezes tem um ambiente na infância que faz com que não apareçam sintomas e a pessoa vai morar sozinha, ou a pessoa vai morar com a esposa, com a namorada, e os sintomas começam a aparecer de maneira quase gritante ali, mas porque talvez não teve uma psicoeducação, não teve um tratamento na infância para controle desses sintomas, para manejo desses sintomas, para entendimento disso. É o que você falou, de repente ele... Claro, e a gente está falando assim, existem a pessoa que não lava a louça, que não vê a louça, porque não vê, não quer lavar a louça, etc. E a gente vive numa cultura muitas vezes machista, até hoje em dia, que acontece isso em vários casos, o homem não lava a louça, o filho masculino não lava a louça, etc. Então existe todo um contexto social que a gente vive numa sociedade machista, etc. Existe isso. E existe a pessoa que tem TDAH e que literalmente não lava a louça, não lembra de lavar roupa, tem um próprio autocuidado péssimo também no meio disso, esquece muitas coisas, então às vezes tá com a unha gigantesca porque esqueceu de cortar a unha, entendeu? Então são essas coisas, e que vai mal na escola, tem dificuldade nas relações sociais, então existe essa pessoa que aí muito provavelmente ou tem um sintoma de TDAH, ou tem um TDAH prevalente, e aí precisa disso, precisa desse contato com a família para falar assim, olha, às vezes você lavar a louça pela pessoa não vai ser o mais adequado, mas a gente pode estabelecer combinados. Vamos combinar de repente um dia sim, um dia não? Quem vai lavar a louça, dia sim, um dia não? Como que a gente vai fazer? Ou de repente você lembra aí de lavar a louça e ele lembra? Mas eu tô com a carga mental? Tá bom, mas de repente é um primeiro passo para um próximo passo, até gerar o hábito. Porque o hábito é muito importante no TDAH. Quando você cria hábitos saudáveis, você vai reforçando isso de maneira saudável. Sim. Eu ia falar junto com você, né? Você vê como é que a gente tem uma boa conexão. Não, mas eu só ia comentar aqui. Às vezes, uma das estratégias... Na TCC, a gente tem muito os cartões de enfrentamento, né? E aí, às vezes, o celular... E a gente tem agora, né? Esse celular... exatamente. E aí, às vezes, eu peço pro paciente colocar um lembrete, sabe? Assim? E aí, eu falo, vamos colocar lembrete, né? Você vai colocar lá o seu relógio pra despertar, né? E o celular. E aí, naquele lembrete, você vai, né, ter Eu não sei vocês, mas aí o paciente fala assim, mas aí eu ignoro. Eu boto pra ignorar e pra ignorar e não faço, né? Mas aí, às vezes eu coloco no próprio, como se fosse um cartão lembrete, né? No próprio lembrete, alguma palavrinha ou alguma coisa, assim, uma palavra de ação que remete ao que a gente conversou na terapia, sabe? Sim. Uma palavra de ação e às vezes embaixo alguma consequência de como ele vai se sentir se ele não, né, fizer. Mas tem eu acho que uma dificuldade, né, grande desses pacientes e que às vezes é muito difícil trabalhar na clínica, que às vezes o paciente com déficit de atenção ele precisa entender que ele vai funcionar de um jeito diferente, né? E isso é tão difícil. Acho que a gente tá falando de déficit de atenção, mas a gente pode falar de outros transtornos. Sim. Mas é tão difícil, né? Acho que talvez você entender que uma aceitação, né? Uma aceitação, exato. Sim. E uma aceitação, assim, até uma aceitação ativa, não é aquela coisa de tomar o transtorno pra si e aceitar. Uma resignação. Mas resignação, eu sou Exato. assim, paciência, a vida é assim. Não. Tá, eu tenho essa dificuldade. Como que eu vou fazer para sempre manejar essa dificuldade? E sempre quando eu lido com pacientes, principalmente com TDAH ou com outros transtornos também, toque, transtorno de personalidade, eu vou precisar tomar medicação para sempre, ou vou precisar fazer terapia por muito tempo, eu sempre trago a questão das medicações das doenças fisiológicas normais. A pessoa que tem diabetes, ela vai ter diabetes para sempre. Então ela sempre vai ter que ficar atenta na alimentação dela, sempre vai ter que tomar a medicação dela para diabetes, sempre vai precisar ficar nisso. Mas eu não queria ter diabetes, tudo bem, mas a pessoa que tem, ela sempre vai ter. A pessoa que tem hipertensão, ela sempre vai ter que tomar um antihipertensivo dela, ela sempre vai ter que ter cuidado com sal, com alimentação, etc. E que vai ter alguns escapes ali, mas ela vai sempre ter que entender que ela vive aquele contexto agora, o contexto de vida dela é aquilo. A mesma coisa é uma pessoa que tem TDAH, a vida dela é aquela. Pode mudar A ou B ou C, é isso. Eu tenho o transtorno. Tá, como que eu faço agora para ter uma vida saudável, uma vida feliz, uma vida super adaptada? E, novamente, é possível ter uma vida adaptada, é possível ter uma vida feliz, é possível criar estratégias, cartões de tratamento, agenda, calendário, aplicativos, existem muitos aplicativos, To-Do, Cogni, para a gente também conseguir falar com o paciente, existem tarefas, RDPD, super efetivo para a gente entender o contexto, que pensamentos estão vindo junto com os comportamentos. Então, assim, existem muitas que a gente pode fazer para ajudar naquela vida do paciente. Então, dá para
ter uma vida saudável e feliz. Mesmo com TDAH, entendeu? Mesmo com algum transtorno, que as pessoas às vezes precisam aceitar que tem e para manejar, para começar a manejá-lo. Sim. Sim. E você falou muito sobre a impulsividade, né? Assim, que é um sintoma que talvez a gente não olhe tanto, não esteja tão atento. Não tá, né, no nome ali, etc. Mas como que você vê essa impulsividade dentro do TDAH aparecendo na clínica, assim? Muitas vezes você vê na criança com aquela criança que não consegue lidar com regras muito bem. Que não tem um controle muito bom de... não pode subir na mesa. Aí tá a criança subiu em cima da mesa porque teve a impulsividade de subir em cima da mesa, ou de meter a mão no controle e jogou o controle na TV, ou... Enfim, foi subir numa árvore sem pensar nas consequências de subir numa árvore. Rafael, mas toda criança tem um grau de... Tem o menor córtex frontal, pré-frontal sendo formado, etc. Então corre mais riscos. Sim, eu estou falando de crianças que fazem isso frequentemente. Sim. Porque crianças vão fazer isso, mas crianças que fazem isso frequentemente, acendem sinal de alerta. Na vida adulta, muitas vezes, isso acontece em comportamentos. Porque às vezes a pessoa não teve uma desatenção para fazer aquilo, mas a pessoa teve uma impulsividade para fazer aquilo, de fazer uma outra coisa, de não tomar cuidado com os riscos. Por isso que pessoas com têm TDAH têm muito maior prevalência de transtornos de uso de substâncias, ou pela impulsividade mesmo, de usar, de fazer aquilo sem tomar conta das consequências que aquilo pode ter. Tem todo mundo que usa substâncias tem TDAH? Não é isso que estamos falando. Mas existe uma maior prevalência. Sim. Então a impulsividade aparece muito, às vezes aparece na desregulação emocional, gritos, raiva, falta de controle das emoções, uma pessoa então que vira mais estourada. Por isso que até na infância aparece muito como transtorno de conduta, transtorno explosivo intermitente. Então aparece essas outras coisas na infância que também são diferenciais do TDAH. Mas é importante saber diferenciar. Existe transtorno de personalidade antissocial, que aparece na vida adulta, que não é TDAH, borderline, que não é TDAH. Então a impulsividade precisa ser sempre entendida naquele contexto. Existe uma desatenção? Existe uma atividade? Existe uma impulsividade? Então porque se for só impulsividade, existem outros 50 transtornos diferenciais, diagnósticos diferenciais, que também podem explicar essa impulsividade. Mas ela faz parte do TDAH principalmente nisso. Na falta de controle ou de conseguir gerar uma estimativa do que aquele comportamento vai trazer para mim. E a pessoa só vai e faz aquilo. Só que são sintomas que são muito difíceis da gente manejar. Muito difícil. E acho que não só de manejar, mas acho que de diagnosticar mesmo, né? Sim. Porque a gente olha os sintomas e a gente pode pensar em trilhões de outras coisas. Diagnósticos, né? Ou nenhum transtorno, mas né, a gente consegue enxergar pacientes que não têm transtorno e têm sintomas. E não sei se era essa a pergunta que você ia fazer, mas eu ia falar do diagnóstico em si. O que é importante, como é esse diagnóstico, que ferramentas, que profissionais né, precisam estar envolvidos. Eu acho que o diagnóstico Vou deixar você responder pra não te... Vai ter 30 perguntas. Porque senão, eu ia perguntar uma outra coisa, mas vou deixar você responder. Tá, então assim, o diagnóstico pode ser um psicólogo, pode fazer o diagnóstico, só o psicólogo mesmo, pode ter um psicólogo e um neuropsicólogo justamente para avaliar quais as funções estão alteradas, diagnósticos diferenciais para ver se tem um autismo junto, para ver se tem um outro diagnóstico aparecendo também, ou ver quais são os prejuízos. E um psiquiatra, mas assim, qualquer um dos três profissionais pode fazer o diagnóstico. A participação de um neuropsicólogo nisso é principalmente para avaliar questões de atenção, questões de memória, ver se tem algum prejuízo nisso e ver se tem como fazer reabilitação cognitiva, justamente para ajudar nesse processo desse ato de conseguir melhorar a atenção, funções executivas, memória, qualquer outro tipo de coisa mais cognitiva nesse sentido. E até a estruturação da rotina, etc. Mas psicólogo, neuropsicólogo ou psiquiatra podem fazer esse diagnóstico desde que estejam se sentindo aptos, confortáveis para avaliar. É legal isso. Acho que pode ser o diagnóstico ali do profissional sozinho, mas acho que quando tem talvez um diagnóstico multiprofissional, se a gente pode falar assim, acho que é um diagnóstico mais rico, né? Sim, e até mais detalhado. Por exemplo, quando eu vou fazer um laudo neuropsicológico hoje para TDAH, geralmente dão, 13 páginas. Que sai um lado, é uma coisa bem grande até. Mas você tem todos os detalhes, então se a pessoa volta daqui a um ano, eu tenho como ver se o nível de atenção dela, o score de atenção dela tá melhor, atenção de
de curto prazo, atenção de longo prazo, memória, então eu consigo ver tudo isso. Até memória de trabalho, então eu consigo entender se tá funcionando, se tá tendo mais estressores, se tá piorando isso. Então você consegue entender um pouco como isso funciona. Imagino que até seja um bom guia para o tratamento psicoterápico, Sim. né? Qual é o prejuízo maior, Sim. o que eu posso dar mais atenção, enfim. Até porque se a pessoa tá com uma atenção muito ruim, e tá com score de ansiedade lá no teto, às vezes não vale a pena você começar com um tratamento do TDAH, focar no TDAH. Tem que diminuir a atenção. Até isso acontece algumas vezes. A pessoa chega para fazer a avaliação psicológica e tem um score de atenção, de ansiedade lá no alto. Fala, olha só, vamos trata primeiro a ansiedade, medica primeiro a ansiedade, faz uma psicoterapia primeiro a ansiedade, para depois voltar aqui. Senão você vai dar um resultado dúbio, que eu não consigo avaliar se isso que está dando abaixo, se essa tensão que está dando abaixo é por causa de um TDAH ou é por causa de uma ansiedade muito grande. Sim. Uma ansiedade de performance, ansiedade de rendimento, que a pessoa quer ir muito bem nos scores, nos testes, e aí faz super rápido, porque tem que ir bem, porque senão vai dar errado, porque tem que ser o mais rápido do teste, e fala assim, cara, tu errou tudo. Mas às vezes não é por desatenção, às vezes é por ansiedade de performance. Então, tratar essa ansiedade também é muito, muito importante, às vezes, antes. Mas tem uma resistência. Muita. Né? Muita. Isso é talvez uma das características desse grupo de pacientes, a resistência à medicação. Sim. E a medicação é essencial para o tratamento desse diagnóstico. Sim. Principalmente quando a gente está falando quando a pessoa tem muita desatenção ou muita hiperatividade, enfim, e não apresenta ou apresenta também uma ansiedade relativa, principalmente porque a medicação ajuda de uma forma que ele aumenta a concentração da pessoa que tem TDAH e também, de certa forma, muito entre aspas, tá? Não é tecnicamente falando, mas ajuda a estabilizar, regular um pouco mais até a ansiedade. Por isso que algumas pessoas até falam que se sentem meio apáticas quando tomam remédio, etc. Porque estabiliza um pouco mais a questão do humor. Não é um estabilizador de humor, não é isso que eu estou falando, pelo amor de Deus. Mas o pensamento TDAH é uma coisa muito vasta, muito bagunçada. Então, quando você faz... E eu falo isso, até o paciente fala assim, quando começou a tomar o remédio, parece que o barulho é assim, tá. E aí faz um silêncio na cabeça da pessoa. E imagino que seja um estranhamento. E isso né? é muito difícil, né? Assim, muitas vezes isso causa uma ansiedade gigante. Né? Porque, né, assim, pra gente imaginar, como se a gente, de repente, do nada, começasse a funcionar de uma maneira diferente. E sentir isso, porque tem muito isso, né? É muito estímulo. E a gente sente a experiência de uma maneira diferente. Né? Então, é uma coisa que posso estar falando uma grande bobagem, mas é muito sensorial. Sim, mas não é uma grande bobagem. Né? Isso faz sentido. Faz sentido, não é uma grande bobagem. É muito sensorial, porque a percepção do estímulo é completamente diferente da maneira como a gente, né, sem diagnóstico, a gente percebe. Né? Então isso é muito difícil. Sim, a atenção fica muito menos fluida desse jeito, dispersa. Não é nem fluida, porque fluida é até tecnicamente bom, mas uma atenção muito dispersa, que fica assim e a pessoa... não consigo sentar. E aí isso é muitas vezes uma hora a autoestima da pessoa. Cara, eu consegui sentar 2 horas para ler um livro, para estudar e etc. Lembrando, às vezes as pessoas não conseguem estudar porque estão usando 50 telas, porque usam telas o dia inteiro, porque não se adaptam, não conseguem fazer o exercício. Porque estudar, às vezes sentar, ficar lendo um livro é uma coisa mais tediosa, então a gente também está hiperestimulado o tempo todo, nós como sociedade. Então, fazer esse exercício às vezes é chato hoje em dia. Então, é isso. Acho que o mundo hoje em dia propicia muito que a gente seja disperso, desatento, e acho que ter esse diferencial é importante. Por isso que muitas vezes, algumas pessoas já ficaram até chateadas quando elas chegaram no consultório e eu dei um laudo falando que não tinha TDAH. Porque, às vezes é isso, a pessoa entra naquela cara e fala assim, eu tô desatento porque eu tenho TDAH e etc. E eu falo assim, olha, não é bem assim. Talvez a gente tenha que trabalhar mais na questão da rotina, talvez a gente tenha que entender mais estímulos, talvez a gente tenha que trabalhar muito mais para tratar essa ansiedade que não está tratada, e outra coisa, e não é TDAH. Mas por que eu tô desatento? Eu não consigo ler um livro. Há quanto tempo a gente está lendo um livro? Há quanto tempo a gente está se forçando a ler 2 páginas por dia, ler 4 páginas por dia, ler 5, fazer um exercício disso, fazer atividade física, que a atividade física é um dos melhores reguladores para ansiedade, para TDAH, para depressão. A atividade física é sensacional. Somos super adeptos a isso. Júlia, mega corredora.
Então, Paulinha, corredora também. Então, tentando. Mas é justamente isso. A atividade física regula muito o humor, regula muito a atenção, trabalha numa série de dopamina, noradrenalina, estímulo disso. Então, consegue regular muito mais sério. Então, faz atividade física, dorme bem. Aquilo que a gente sempre rola na terapia. Faz atividade física, dorme bem, se alimenta bem. Sei lá, tem uma rotina adequada? Não. Então, pera aí. Sim. Vamos na base primeiro. Vamos na base primeiro, para depois a gente tentar outras coisas. Mas, e isso, quando a gente começa no consultório, é muito difícil a gente falar isso pro paciente. A gente fica com muita dificuldade de falar assim, cara, a gente precisa atuar nisso, não tem fórmula mágica. Eu posso fazer 50 RDPDs aqui. Se você não dormir bem, você vai continuar desregulando o humor, porque você vai ficar mais irritado. Sim. Mas isso que você tá trazendo é primordial, porque é uma das inseguranças, né, que vem e a gente se cobra muito, né, principalmente no início, assim, quando a gente tá, né, abriu o consultório, né, quando a gente senta lá na nossa cadeira e a gente dá o primeiro bom dia, a gente começa a se cobrar e aí a gente de dar uma solução e a gente já quer, né, assim, trazer e fazer aquela, né, enxurrada de técnicas e seta estratégias. Exatamente. Muitas vezes sem a gente se atentar solução não vai ser o básico. sono. Exato. Né? Não é o sono, né? Eu tenho que, sei lá, botar um questionário, um troço mirabolante. Assim, o humor tá péssimo de manhã. E a gente precisa tomar cuidado, porque às vezes o paciente reforça isso na gente. Com certeza. Então é isso que você falou, peraí, a gente precisa ajeitar o básico, acho que é preparar o terreno pra terapia começar e pra terapia funcionar. Porque se o terreno não tiver muito bem preparado, a terapia não anda, aquele processo não acontece. Você tá dormir bem, vai de bom humor. Não tem, assim, RDPD que você monte, não tem respiração diafragmática que você faça. Ela vai desregular, vai ficar mais irritada, vai ficar mais ansiosa. Então, é todo esse tipo de coisa que a gente precisa fazer, justamente que passa na ansiedade, passa na depressão, passa no TDAH muito, que é conseguir trabalhar o básico com a pessoa. Sim. E pra gente terminar, a gente se pra uma dinâmica, né? Meu Deus. Não, nada demais. Com alguns... Isso vocês não falaram, né? Não. Mas é porque aqui na nossa conversa, no nosso podcast, é assim, quem sabe faz ao vivo. Exato. A gente sempre faz uma coisa assim pra dar uma emoção. Exatamente. Mas acho que algumas coisas a gente já falou aqui, né? É isso que eu ia falar. O que é mentira, o que é verdade. Acho que talvez é uma brincadeira de fake news. Acho que o déficit de atenção é esse diagnóstico, né? Exato. Que o tempo todo a gente se depara na internet com fake news e a gente, enquanto profissional, a gente, né, assim, segura a ansiedade. E aí a gente tem um compromisso, acho que é um compromisso ético de passar a informação correta adiante. Mas, cara, é muito... É difícil, porque assim, eu tô lendo aqui, mas a gente já falou de vários. Tô tentando achar um que... Tem alguma... Vou passar... Aqui. Não, deixa eu falar uma pra não perder. Fala. Não é possível ter TDAH se você foi uma criança tranquila e organizada. É uma fake news. É possível você ter TDAH. É possível justamente pelo que eu falei, da questão do ambiente. Se você tem um ambiente que trabalha muito nesse sentido, que acolhe muito nesse sentido, por exemplo, você tem um colégio que tem super apoio, super ajuda, ou que de repente é um colégio muito fácil, você tem uma casa que tem 50 pessoas fazendo coisas pra você, você tem uma coisa de... uma maternização, paternização do... não, deixa eu cuido, deixa que eu faço com você, etc. De repente aquele transtorno, uma superproteção, aqueles sintomas não aparecem tanto. Ou então, por exemplo, no caso, muitas vezes de mulheres que têm uma predominância mais de desatenção, fica mais quieta, fica mais num canto, às vezes é meio aérea, mas que não gera um grande prejuízo e de repente não tem uma família tão atenta, isso acaba não aparecendo e acaba aparecendo mais na adolescência, e acho que até na uma coisa meio do... a menina é mais quieta, né? Então tá tudo bem, a gente não vai achar esquisito a menina ser quietinha, né? E às vezes ela tá completamente desatenta, às vezes não tá... Às vezes ela está estabanada. Isso tem muita coisa, isso aparece muito no TDAH também, estabanado. Então as pessoas, às vezes a pessoa está estabanada, você só estabanado. Não, é desatento, tem uma propriocepção ruim, que também acontece no TDAH, e é desatenta, e hiperativa. Então a pessoa hiperativa e desatenta vai ser estabanada. Então é uma coisa que aparece muito também. E até pra gente pensar, pô, aquela pessoa muito estabanada, cara... Você tá só estabanada? Pode ser só estabanada, acontece, até pra gente não patologizar tudo, mas também é uma forma de aparecimento. Acho que trazer uma pulga acende atrás da orelha. acende uma luzinha amarela ali pra gente pensar. Qual que você ia falar?
Não, só ia passar a bola pro Pra Rafa. eu falar do fake news. Pra perguntar ao Rafa qual é a fake news, assim, que mais... Mas aparece. que mais aparece, que você, né, assim, se preocupa em sempre, né, assim, dar Que você atenção. olha e fala, meu Deus. Pra desmistificar. Todos aqueles vídeos de redes sociais, de maneira geral, principalmente psicólogos, profissionais de saúde, que viram assim: se você tem isso, você tem TDAH, ou você tem ansiedade, porque existe uma coisa chamada contexto, e que a gente precisa sempre levar em conta do contexto e da função do comportamento. Então, se você tem isso, você pode ter TDAH, você pode ter ansiedade, você pode ter depressão, você pode ter milhões de coisas. Você pode não ter nada, você pode estar irritado, você pode estar mal no dia. Então, acho que a maior fake news, assim, pegando num grupo geral, são aqueles vídeos que falam assim: se você tem isso, então é isso. Na psicologia, a gente aprende de maneira que tudo depende de contexto e tudo é multifatorial. São duas palavras mágicas na psicologia. Então, contexto é multifatorial. Então, assim, sempre pra gente pensar assim: você tem isso, então é isso. Dá uma olhadinha diferente. Depende muito. Que eu acho que é a resposta, talvez, que as pessoas mais odeiam, né? Mas a gente fala sempre, depende. E às vezes nesse videozinho aparece lá no final da legenda: olha, se você tem sintomas, pode ser outra coisa mesmo. No final da legenda, né? Entendeu? No vídeo todo não aparece, mas no final da legenda aparece. Que a pessoa pensa assim: deixa eu colocar aqui pra não ter problema. Deixa eu botar um asterisco, pra não ter problema. Um asterisco desse tamanho, né? Então, assim, eu falo assim: depende, tudo é um grande depende, porque duas palavras mágicas na psicologia é multifatorial e contexto. Então, E acho que isso talvez seja importante até para as pessoas que estão assistindo. Acho que é muito importante a informação. A gente, enfim, tá fazendo um podcast pra internet. Mas eu acho que é importante para quem tá ouvindo, para quem tá começando, quer captar paciente, quer divulgar seu trabalho. Talvez tomar cuidado com isso também, né? faça de maneira responsável. Exato. Acho que a nossa profissão, entre outras, mas enfim, a gente tá falando da nossa, tem que ter esse cuidado, né? Sim. Com certeza. O que vou te fazer uma última pergunta. Posso fazer a última pergunta? O que você, da TCC que você usa, de técnica, ferramenta, estratégia, o que você já entendeu que dá certo e você não abre mão? Seta descendente dá muito certo, principalmente para você conseguir entender de onde está vindo aquilo, principalmente das questões emocionais, das crenças centrais, das crenças que estão vindo ali intermediárias. Sim, então você entende muito seta descendente. Questionamento socrático praticamente para todas as sessões, aparece questionamento socrático, principalmente para entender a função daquele comportamento, do que está vindo daquele comportamento. RDPD para entender se está tendo, acho que vou falar quase que todos aí. Tudo que a gente aprende, tudo que a gente aprende é útil, mas eu acho que é isso, depende do momento da terapia. Muito provavelmente eu não vou fazer RDPD, eu não faço início da RDPD no início, porque eu foco muitas vezes em psicoeducação do transtorno e essa criação da rotina, para depois eu falar assim: então, o pensamento, a emoção, o comportamento, quais as funções disso, mas que aparece num segundo momento da terapia. Mas muitas vezes, sei lá, maior técnica TC, psicoeducação, se a gente for falar assim, porque quando a pessoa precisa entender o tratamento, ela vai entender que aquela é a rotina que ela vai precisar criar, uma nova rotina, uma nova adaptação. Então, assim, psicoeducação, o questionamento socrático, top 2. Sim. Certo. Combinado? Então a gente queria agradecer. Muito obrigado pelo convite. Foi ótimo, a gente se vê mais vezes, com certeza. Com certeza. E se vê, né, a gente... somos amigos, a gente tá sempre, né? A gente sempre se vê. Em todos os momentos a gente sempre se vê. Mas quando a gente se vê, a gente fala sobre um monte, né, assim, de coisas, inclusive psicologia, inclusive a nossa prática. Sim. Com certeza. Mas é bom, assim, foi legal ter pensado em você pra falar desse tema. E acho que pra trazer uma conversa, né, assim, pra gente poder entender um pouquinho mais do diagnóstico e de qual é a nossa prática enquanto psicólogo, o que a gente pode fazer, né, para poder ajudar esses pacientes. Os cuidados exatamente, que a gente precisa tomar. E acho que a gente também, em todos os transtornos, né, isso acontece, mas como deve ter atenção, já que a gente está falando disso, a gente também precisa reestruturar crenças que são nossas. Sim. Né? Eu acho que isso pra gente é muito importante. Se a gente vai atender aquele paciente, a gente precisa conhecer, né,
o transtorno, o diagnóstico, quem é aquele paciente, pra gente poder, né, no momento que a gente for abraçar o paciente, a gente conseguir ser muito empático, né, respeitar o paciente e não passar adiante informações que não são, né, não são verdadeiras, são fake news. Então, te agradecer, né, por você Muito ter obrigado aceitado pelo o nosso convite, meninas. Sim. Estamos a postos. Sim, é isso. Esse foi o nosso episódio, né, sobre TDAH. E fiquem ligados que a gente se vê no próximo episódio.